Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de História, tá? Hoje eu pretendo finalizar o Renascimento Cultural, esse período que nós estamos estudando. Na aula de ontem eu falei sobre a cultura medieval, falamos do órgão de sopro, entramos de novo na Catedral de Notre Dame, né? E aqui eu dei um início, né, uma pequena introdução aqui sobre o contexto renascentista, que é um período assim que avança no sentido laico das coisas, da análise laica da coisa, né? É afastar totalmente a ciência da religião. Se eu estou num processo de que religião explica tudo, depois um período em que religião e ciência vão se conciliar, não, aqui você vai ter uma proposta de separação, tá? Bem, e aí tem as características do Renascimento, que eu falei ontem, né? O humanismo, falando dos recursos técnicos e do antropocentrismo, né? E aí focando mais hoje no humanismo. Hoje não, mas nesse slide, focando mais no humanismo. O que é o humanismo? O humanismo ele foi um aprofundamento, né? Um dos pilares do humanismo foi esse aprofundamento. Não. Desculpa aí, professor, eu briguei com a minha gata que ela ligou o microfone. Falou, não. Eu falei, nossa, não é? Achei que era, eu falei, nossa, será que eu coloquei uma coisa errada? Meu Deus. Enfim. Então, você tem um aprofundamento dos textos greco-romanos. Então, retorna para a Europa a circulação da filosofia, do teatro grego, da matemática, da história grega, tudo remonta da cultura greco-romana. E nós sabemos que a cultura greco-romana é uma cultura que valoriza demais o ser humano. Valoriza tanto o ser humano que os deuses gregos, eles têm características humanas. Os deuses gregos não são perfeitos. Os deuses gregos têm inveja, têm raiva, têm ódio, né? Tem uma aproximação entre o ser humano e os deuses. Aqui não, né? Na Europa medieval, o céu é a salvação, Deus é perfeito, o homem, a mulher são sujos, cheias de pecado. A chegada desses textos clássicos faz, de novo, combate essa lógica teocêntrica do mundo, de que tudo é justificado por Deus, tá? Então, o ser humano ele é capaz de se colocar de maneira ativa dentro do universo em transformação e, consequentemente, ele se transforma também. As coisas não estão predefinidas. Olha a diferença lá com o Santo Agostinho, que tudo já estava definido, né? Ou com a arte, né? Com a escultura, da escultura gótica, tá tudo parado, já está tudo feito já. Para que você está lutando por esse mundo? Não. Eu vou porque eu me transformo e o mundo também se transforma. Eu sou capaz de me colocar de maneira ativa, de me intrometer no meio, de fazer transformações. E aí, se você quiser anotar isso aí, sabe quando que o ser humano vai colocar isso em prática? Essa transformação na natureza? Revolução Industrial. A Revolução Industrial coloca em prática essa promessa do homem literalmente se intrometer na natureza, né, de modificar a natureza. Tá? Mas a gente, quando fala de Revolução Industrial, eu retomo isso aqui. Tá? Valorização da razão, do raciocínio, da mente. O indivíduo com capacidade de participação nas ações políticas também. Aí vem a questão do indivíduo, do individualismo, não do egoísmo. Individualismo e egoísmo são coisas diferentes, tá? Mas eu tenho eu posso tomar decisões próprias para a minha vida também. Não só para influenciar o coletivo, mas também a minha vida. Eu tenho condições. Eu tenho um eu, existe um eu, ou vários eus dentro de mim. E aí você começa a pensar esses vários tipos de você que você tem dentro de si. Ixi, brisei um pouco, né? Mas é isso, mas é verdade. Né? Você é uma pessoa volátil. Em cada ambiente você muda, você tem uma postura, uma atitude, né? Enfim. Beleza? E como foi possível? Terminei o slide, tá? Terminei o slide. Como foi possível essa mudança de mentalidade? Como que essas ideias chegaram? Aí eu falei isso lá na cultura medieval, eu tratei sobre isso. Como que essas ideias chegaram lá do Oriente? Alguém responde? Valendo aquela unha
bonita do meu dedão. Delícia. E aí, alguém lembra como essas novas ideias, como esses textos clássicos chegaram? Não? Maravilha. Respondo aqui para vocês. Se ninguém falou nada, eu acho que não. Ou a pessoa está com vergonha de falar, qualquer coisa, coloca lá no bate-papo. Essa mudança de mentalidade, tem o hedonismo, verdade. Esqueci da questão das paixões, dos valores. Achei que eu tinha acabado, perdão, gente. Agora sim acabei o slide. O amor platônico, né? O sentimento do amor, a lógica do amor, da paixão, os sentimentos, né? Perceba que nas esculturas góticas não tem sentimento. Isso é coisa, de novo, é coisa carnal, é coisa da carne. Você tem que se preocupar com a alma. Aqui não, isso também faz parte da alma. Você tem uma união dos mundos aqui. Não, você pode sentir prazer. Você tem direito de sentir alegria, prazer, sorrir, amar, desejar, ser desejado. Ai, meu Deus do céu. Quando eu vejo essa questão dos prazeres humanos, me vem aquela pessoa que fica dançando no espelho, sabe? Sabe todas as coreografias, assim, fica no espelho. Eu acho tão demais, acho tão legal ter essa desenvoltura. Eu não tenho, eu sou ruim pra dança. Eu sou bom pra dança pra zoar, assim, mas fazer uma coreografia, dançar, meu bicho, eu sou péssimo. Bem, como que aconteceu essas mudanças de mentalidade, turma? Que mapinha é esse aqui, meus lindos e lindas? Não, já tá ali em cima. Rotas comerciais. Se você quiser anotar aí, anote de novo. Rotas comerciais são rotas culturais, tá? Portanto, eu tenho um contato com o Oriente em que eles guardaram os autores clássicos da Antiguidade Clássica. Os escritos gregos, os escritos gregos, com a conquista do Império Muçulmano da Península da Península Balcânica, né, onde você tem a Grécia, chegou até ali, conquistou ali, fez com que esses textos ficassem muitos textos ficassem com os árabes, fossem preservados pelos árabes. Tá? Beleza? Tem um outro fator também. Então, esse contato com o Oriente leva muito dessa mentalidade, dessa troca, principalmente depois das cruzadas, né, entre muçulmanos e católicos, as coisas ficam mais apaziguadas, então os muçulmanos conseguem circular nas cidades europeias, e também tem um fator fundamental, que é esse evento aqui, que é a queda de Constantinopla. Pode escrever aí. A queda de Constantinopla foi fundamental também para a chegada desses escritos, dessa mentalidade. Constantinopla é a Roma Oriental, né, o Império Bizantino, né, a capital do Império Bizantino na Roma Oriental. Então também você tem muitos escritos romanos, né, muita da literatura, da filosofia romana que estava no Império Bizantino. Com a conquista de Constantinopla, muitos fugiram pelo Império Turco-Otomano, muitos fugiram para a Europa, levando também os escritos romanos, então greco-romanos, aí a cultura greco-romana voltando para a Europa. Né? Voltando não, né? Voltando para a Europa porque você teve o domínio do Império Romano, né? Então, voltando para a Europa. A filosofia grega e romana. Alguma dúvida? Precisa repetir alguma coisa? Todo mundo pegou ou não? Não? Não, pode ir. Beleza, fechou, tá? Bem, e aí o Renascimento, quando a gente fala do Renascimento, alguém pode me chutar aí um artista do Renascimento? Famoso? Não? Ninguém? Nenhum? Você já assistiu Tartaruga Ninjas? Pode roubar. Qual o nome das 4 tartarugas? Verdade. Michelangelo, professor. Né? Donatello, Leonardo, Michelangelo. Rafael. Hã? Donatello, Michelangelo, Leonardo. Rafael. Muito bem. Ótimo. Esses 4, qual que é a nacionalidade deles? Vocês sabem? Francês? Não, francês faz isso aqui, cazzo! Mamma mia! Mamma mia! Francês! Mangiare che te fa bene, né? Aquela, né? Como que faz bem e tal. Porque o francês faz assim com a mão. Francês faz assim? Eu acho que é França que faz isso. Italiano! É italiano! Sério? É italiano, não é francês, não, ó. Aqui, ó. Parlare com as manos. Aqui, ó. Falar com as manos. Não sei falar italiano. Eu fiz. É que é novela antiga. Se algum pai e mãe estiver assistindo aí, né? Terra Nostra.
né? Esperança, Terra Nostra, é o curso de italiano que todo brasileiro teve, vendo essas novelas na época que eu assistia novela com a minha mãe, era engraçado. Enfim, tá? É o Renascimento italiano, né? O Renascimento vai surgir na Itália porque as principais cidades, Gênova e Veneza, estão lá, né? E são cidades onde você circula muito dinheiro. Então, de novo, isso aqui é uma repetição. Expansão do comércio, urbanização e contato com outros povos. Isso aqui é fundamental, né? O povo árabe e os de Constantinopla geram novos valores. E aí, como que esses novos valores vão ser disseminados dentro da Europa? Beleza, vai chegar pelas rotas comerciais, mas você tem a igreja. Qual vai ser o local adequado? Onde vai ser o local em que essas ideias vão conseguir se proliferar? É no meio rural ou no meio urbano? Mudar a pergunta. É no meio urbano ou no meio urbano? No meio urbano, né? O urbano, no meio rural. No meio urbano você tem um anonimato no meio urbano, você consegue o anonimato. E aí você tem o surgimento da imprensa. A imprensa aqui vai ser fundamental. Essa propagação das ideias faz com que a igreja comece a contratar esses artistas. Não tem o que fazer, não tem como evitar a vinda dessas novas ideias. A igreja começa a contratar esses artistas, mas pelo menos então eles façam desenhos religiosos. Então, Da Vinci, Rafael foi contratado pela igreja, Michelangelo contratado pela igreja para fazer as obras, para fazer todos aqueles desenhos dentro das igrejas, tá? Beleza? Mas isso foi um longo processo, tal, mas acabou aderindo a esse estilo, o estilo renascentista. Então, o corpo vai começar a aparecer, né? O corpo das pessoas, o movimento e assim por diante. E aí eu vou trabalhar isso aqui com vocês. Uma próxima, terminei o slide aqui, tá? A próxima imagem é um desenho de uma impressora da época, né? Para fazer jornal, para fazer panfletos, tá? Tá aí. Como que era feito na época, tá? E aí, o primeiro quadro que eu queria mostrar para vocês é um quadro do Rafael. Tá aí, a Escola de Atenas, né? O Rafael desenhando a Escola de Atenas. E aí eu queria chamar a atenção de vocês duas coisas nesse quadro. Tem bastante coisa aqui, né, rolando, mas duas coisas eu quero chamar a atenção. Esse e esse aqui, tá? Aí eu vou dar um zoom maior para vocês. Alguém chuta o que está acontecendo aí? Não, é impossível, é difícil vocês saberem. Tem que estudar a obra, enfim. Você encontra esse homem aí escrevendo é Pitágoras, tá? E existe um homem, tá vendo que de verde e dourado aqui, ó? Tá vendo esse homem de verde e dourado? Né? Todo mundo tá vendo, né? Acabei de colocar o nome. É o Averroes, acho que é Averroes. Eu não sei como se fala na tradução, tá? Eu vou falar Averroes, Averroes, vou falar Averroes, tá? Você tem o árabe Averroes responsável por cuidar dos escritos de Pitágoras, por traduzir também os escritos de Pitágoras. E quem se usou da matemática de Pitágoras para fazer esse quadro? O autor, né? O Rafael. O Rafael se coloca no quadro. Tá aqui o Rafael. Olha que coisa linda que o Rafael faz. O que o Rafael ele quer dizer aí, né? Ele quer dizer o seguinte, que o Rafael ele olha para o Averroes, porque o Averroes que acabou pegando os escritos de Pitágoras. E o Rafael, então, se utiliza dessa tradução, né, e desse cuidado dos escritos de Pitágoras que Averroes teve para fazer a sua obra, para fazer a sua arte. Bonito, né? Essa representação. Perceba que o Rafael não olha para Pitágoras. Rafael olha para o Averroes, o responsável por analisar os escritos de Pitágoras. Bonito, né? Eu achei bonito. Então, o Rafael ele aprende Pitágoras através do Averroes. E aí ele consegue fazer esse quadro. O conhecimento vem através, então, de um árabe. Tá? Gostaram? Eu achei muito... Quando eu descobri isso, eu achei incrível. O Rafael, não é o Rafael conversando com Pitágoras, é o Rafael olhando, né, o autor do quadro, olhando pro Averroes. Achei mó legal, achei bonito, achei belo, achei, enfim, não sei. Posso estar meio sensível hoje. Fala, Vitor.
E um cara que tá copiando que o Pitágoras ali. Então, eu não sei, eu tentei ver, não sei quem é. Eu foquei aqui no Rafael Navarroz e no Pitágoras. Esse eu não sei quem ele tentou representar, não sei te dizer. Tá? Outra coisa interessante, só deixa eu voltar, olha os arcos, né? Os arcos românicos voltando, né? Olha a questão da proporcionalidade, né? Toda a matemática aí. E finalmente, esses dois aqui. Você tem um homem colocando o dedo para cima e um homem colocando a mão para baixo, né? Eu já falei sobre esses dois homens para vocês. Alguém arrisca quem é? Platão e Sócrates, professor. Exato, muito bem. Platão e Sócrates. O Platão com a mão para cima, né? Falando em relação ao mundo das ideias, que temos que focar, se afastar do mundo. Na verdade, é o Platão e o Aristóteles, né? Você falou Sócrates ou Aristóteles, acho que eu não sei se eu ouvi certo. O Aristóteles com a mão para baixo, falando, não, nós temos que olhar aqui, ó, a experiência, temos que experimentar as coisas. Aí sim nós vamos entrar em contato com o divino, porque o divino está aqui, nós somos criação divina também. Enfim, tá aí. E o Rafael coloca, né, exibe esse debate, né, entre o Platão e o Aristóteles, tá? É legal também. Meu, a arte renascentista eu acho incrível. Eu fico babando assim quando eu estudo, eu leio assim sobre, eu acho maravilhoso. Enfim. E aí não tem como falar da arte renascentista e não falar desse homem, né? Falar do Leonardo da Vinci e falar do desenvolvimento científico. Só é possível fazer essas obras, turma, se você tem desenvolvimento da ciência. Se você tem desenvolvimento da matemática. Se você tem desenvolvimento da anatomia, por exemplo. Para fazer aquele corpo, detalhe do corpo, do olho, né? Olha lá, características. O homem sendo a medida de todas as coisas e o interesse pela anatomia humana. O antropocentrismo, né? O homem no centro do universo. Então é no Renascimento que corpos vão ser dissecados, analisados. Eu vou me utilizar da matemática, eu quero chegar o mais próximo da realidade. Então eu vou fazer um corpo perfeito, eu vou fazer a perfeição das coisas. Eu vou colocar uma arte em movimento, porque o mundo é movimento. Eu vou mostrar toda essa capacidade humana, essa força humana, engrandecer o homem. E aí, eu vou mudar de slide. E aí o Da Vinci, para mostrar essa proporção, essa coisa incrível, vocês estão de meia? Se vocês estiverem de meia, é bom, vocês vão precisar agora, eu vou precisar do pé de vocês, tá? É isso mesmo, não estou zoando não, é isso, tá? Vocês vão fazer o seguinte, graças ao Da Vinci, que a gente entende no famoso homem vitruviano, você tem algumas lógicas, o nosso corpo é proporcional, nós temos proporções. Por exemplo, clássico, pega o seu pé com a sua meia e bota no seu antebraço aqui. Pega o seu pé. Ah, meu Deus. Pega o seu pé e bota o seu antebraço aqui. O seu antebraço é o tamanho do seu pé. Confirma aí, do seu dedão até seu calcanhar. Confirma aí pra mim. É verdade. Essa eu já sabia, professor. É o tamanho do seu pé. Né? O antebraço é o tamanho do seu pé. Tá? Então, a próxima vez que você for no shopping... não, é que você prova, né? Enfim. Mas se não quiser provar, sei lá, enfim. Falei besta, falei cocô. Outra coisa, se você abre o seu braço, é o seu tamanho, a sua altura. Sua altura é quando... o quanto que você mede, é só você abrir o seu braço. É o quanto que você mede. Tá? A sua altura. O seu braço, são os seus dois braços abertos, óbvio, junto com o seu peito. Tá? Outra coisa também... Fecha sua mão. Todo mundo aqui, ó. Óbvio que eu não tô vendo vocês, né? Espero que você esteja fazendo. Tá fazendo? Beleza. Agora faz assim, né? Olha a palma da mão assim aqui. Maravilha. Esse é o tamanho do seu coração. Esse é o tamanho do seu coração. Seu coração tem esse tamanho, o tamanho do seu punho. Grande, né? Pum, 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 pum. Né? Rapaz. Enfim, algumas coisas aí curiosidades que eu peguei, tá? Então tá aí, esse estudo, essas curiosidades, né, esses estudos faz com que a arte, né, a representação artística fique muito mais próxima à realidade. E aí você tem outros estudos do Da Vinci, ó, estudo de embriões. Nossa, então o Da Vinci abriu mulheres grávidas mortas? Sim, ele abriu. Ele pegava muitos mortos, pegava esses mortos e abria para poder fazer a sua análise científica, entender como que funciona.
Então, sim, ele abriu o útero de mulheres, sim, mortas e grávidas, tá? Você tem aí, então, estudos de embriões, estudo dos ossos do braço, olha que incrível. Olha que fantástico, os músculos, tendões. E também ele desenhar, né? Eu acho que incrível, né? Esses desenhos são incríveis. Alguém foi ano passado na exposição do Da Vinci? Alguém foi? Eu levei o terceiro. Eu fui. Você foi? Você foi, Vitor? Mó louco, né? Sim. Uhum. Muito louco. Aqui você tem o Michel Servet. O Michel Servet ele foi responsável pela descoberta da circulação sanguínea pulmonar. Circulação sanguínea pulmonar. Ele que descobre. E ao descobrir isso, ele acabou sendo acusado pela heresia, pela igreja e foi queimado. Foi condenado à fogueira. Tá? Enfim. Você fala, mano, como assim? Falei, enfim, hoje a gente não fala umas coisas, velho, como assim? Então, é assim, cada período, cada época com seus valores, as suas ideias. Mas ele foi responsável pela essa circulação sanguínea pulmonar, ele acabou estudando isso. E aí é interessante de ver o reflexo aí, vamos ver o reflexo disso nas obras, né? Algumas obras. Não sei se está tirando print ou se já deu tempo de você, enfim, não sei. Se vocês estão também tirando print, porque é uma aula mais de analisar, né? A parte mais importante, eu acho que já ficou lá em cima. Aí no final volta umas coisinhas mais importantes, tá? As obras, né? As obras, olha esse quadro. O quadro, essa cor aí, mostra um período de transição. Por que um período de transição? Primeiro, pelas cores. O azul, a pureza. O vermelho, o sangue de Cristo, é Maria e Jesus Cristo. E o dourado vem da cultura árabe. Então, a gente já vê a intromissão dos árabes. Se eu voltar lá no quadro de Atenas, lá, da escola de Atenas, olha como o Averroes ele é desenhado pelo Rafael. Verde e dourado são as cores árabes. Tá? Tá? Representa a cultura árabe. Próximo quadro que mostra essa transição é esse, né? Perceba que você tem aqui, nesse quadro, esse elemento de simetria, simétrico, né? Você tem a metade um, metade outro. Você começa a ter... não sei se vocês perceberam nesse quadro a falta de proporcionalidade, assim. Olha a criança, né? Não muito ligada ao real, esse braço dessa criança, né? Olha a falta de proporcionalidade. Olha esse braço aqui. Esse braço é muito menor do que esse aqui, né? Enfim, você não tem muito esse cuidado, que começa a ter esse cuidado a partir dos estudos científicos, através dos métodos científicos, né? Aí vem, por exemplo, a obra do Da Vinci. Perceba que as paredes, né, ela tem sempre um ponto de fuga e as linhas, a partir das linhas do horizonte, ele começa a fazer sua obra, ele faz aqui o teto, né? É bem dividido, quase bem perfeito. A próxima obra aqui dele, perceba o ponto de fuga, e a partir do ponto de fuga eu consigo fazer o arco românico, e aí eu consigo fazer toda uma proporção aqui, né? Aqui, Deus com uma cara de humano, né? Uma cara de homem, né? Valor antropocêntrico. E aí vem a famosa obra, a Mona Lisa. E aí, gente, eu peço para vocês ignorarem o fato de ser um vídeo do Pato Donald, porque a forma de explicar o que é essa... como que é o valor Fibonacci ou a linha Fibonacci, não tem melhor coisa do que o Pato Donald. E não estou zoando mesmo, é sério, é muito didático. É muito didático mesmo. Eu tentei pegar outro, porque vocês são primeiro ano, né? Mas eu falei, Aí foi uma galera explicar, aí começou a fazer uns cálculos, eu falei, menino, eu não quero isso não, nem eu tô entendendo, sou professor de história, sai fora. Então eu vou mostrar para vocês como que você encontra essa sequência Fibonacci, é isso, sequência Fibonacci, tá bom? Então, e é muito louco, é muito da hora mesmo, eu adoro esse vídeo. Espera aí, deixa eu parar a gravação, sei lá, vai que o YouTube, sei lá, cancela isso aqui. Bem, voltando então a aula, né? Não quis colocar o vídeo, né? Porque vai que dá algum problema e o vídeo é tirado do YouTube, mesmo sendo um vídeo do YouTube. Aconteceu isso com o 9º ano, por exemplo. Tava dando Segunda Guerra Mundial e, enfim. E aí coloquei um vídeo que tava no YouTube e foi tirado.
Mas acho que quem tá aí ao vivo, né? Eu adoro esse vídeo porque mostra toda essa sequência, como a natureza e toda a arte greco-romana tá organizada nessa sequência, nesse grande retângulo, né? Que aí ele quebra no meio e vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando e assim por diante. Achei fantástico isso, não sei. Né, essa sequência. Você consegue ver, né? A sequência Fibonacci aqui. E aí, o jogo de proporção. Quem faz desenho, quem faz curso aí de desenho, eu acho que, enfim, acho que já deve ter visto isso, sabe fazer isso. Mas eu que sou um zero à esquerda disso, nossa, mano, eu acho incrível, eu acho lindo. Enfim, toda essa proporção, toda essa lógica, tá? Aqui também você tem uma outra brincadeira aqui de proporção, né? Aqui do Da Vinci, BAB, né? Enfim, se você tiver um olho treinado, você começa a perceber toda essa regra de proporcionalidade, a questão do fundo, né? Enfim. Beleza? Certo? Tranquilo? Gente, faltam 2 minutos, 3 minutos. Tá, para finalizar. O que tem de anatomia aí nessa obra do Michelangelo, a obra do Juízo Final? O que tem de anatomia aí? Alguém consegue perceber? Falar para mim? Aonde que a gente consegue ver a anatomia aí? O estudo da anatomia? Você sabe o que é anatomia? Vocês sabem o que é o estudo da anatomia, gente? Sim. Estudar o corpo humano? Beleza, aonde você... Anatomia é estudo do corpo, né? Isso, você é Nos traços das pessoas? Isso, você tem os traços, que mais? Fala, Vitor. A posição deles? Como assim a posição? Desenvolva. Porque cada cada pessoa está numa posição diferente. Aí você tem que saber como que o músculo age nessa. Nossa, perfeito. Isso aí, Vinícius. Desculpa, Vitor. Perfeito. Cada um está numa posição diferente, então é um músculo diferente. Os lados iguais da pintura, lados iguais... Não tem muito lado igual, não. Não. Lado igual não tem. Ninguém percebeu mais nada? Tem uma coisa de anatomia aí que eu descobri só estudando. Eu bati o olho e não consegui perceber. No centro da pintura? Oi? O homem que está no centro da pintura. Não, deve ser Jesus. Não sei. Vocês acharam a caveira? Caveira? Não. Não. Tô vendo, senhor. Você tá vendo? Aham, é a imagem inteira. A imagem inteira forma uma caveira. Oxe. Nossa, professor, é verdade. Boca animal, né? Muito louco, velho. Muito louco. Nossa, que Por brisa. isso que eu brisei um pouquinho, porque eu falei os dois lados iguais da imagem. Porque tava muito certinho. Exato. Eu não percebi que formava uma caveira. É muito louco o renascimento. Beijo. Próxima aula a gente continua. Tem mais coisa. Beleza? Fala. Fala, professor. Se cuida. Tchau, professor. Tchau, professor. Bom final de semana. Tchau. Vocês também. Bom descanso. Muito louco. Da hora.